A porta do escritório se abriu, revelando Sarah, com o rosto manchado, lágrimas escorrendo pela maquiagem impecável. Frank Jensen, CEO, estava atrás dela, com a mão levemente em seu ombro enquanto se dirigia à recepção silenciosa. Apenas uma pequena divergência sobre as prioridades do projeto. Ele riu, os olhos fixos em mim, um aviso em seu olhar profundo. Sarah recuou, despida por sua indiferença casual, e eu senti a fria constatação de que nossa vida não nos pertencia mais. Meus dias na Miller's Auto eram previsíveis, o cheiro de óleo e gasolina uma constante. Motores zumbiam, chaves de fenda tilintavam e a pequena cidade de Fairview roncava do lado de fora das portas da garagem. Eu gostava do trabalho, era honesto, voltava para casa todas as noites, geralmente por volta das 5:30, para o conforto tranquilo da nossa modesta casa na rua Elm. Sarah frequentemente estava lá, ou chegava logo depois, trazendo consigo o aroma fresco e levemente asséptico do seu escritório. Tínhamos uma vida simples, uma boa vida, eu pensava. Jantávamos, conversávamos sobre o nosso dia e às vezes assistíamos um pouco de televisão antes de dormir. Não era luxuoso, mas era nosso, e nos sentíamos seguros. Sarah trabalhava na Jensen Construction como gerente assistente, subindo na hierarquia lenta, mas seguramente. Ultimamente, porém, o trabalho vinha lhe exigindo mais. Ela chegava em casa com os olhos tensos, a mandíbula contraída, uma tensão que não sentia antes. Suas histórias sobre o trabalho passaram de leves reclamações sobre a papelada para menções sussurradas a Frank Jensen, o CEO. Frank era uma lenda local, um homem que construiu seu próprio império, transformando sua empresa partindo de um único caminhão e muita força física, na maior construtora de 3 condados. Sua foto aparecia com frequência no jornal local, sempre sorrindo, sempre apertando mãos. Mas sussurros também o seguiam, conversas baixas em voz baixa na lanchonete, rumores de uma aspereza sob a superfície polida. Eu não dava muita importância a isso. Sarah admirava a determinação de Frank, seu sucesso. Isso bastava para mim. As mudanças começaram de forma sutil. Sarah começou a chegar mais tarde em casa, às vezes passando das 7, com explicações vagas sobre relatórios de última hora ou ligações para clientes. Seu riso fácil tornou-se menos frequente. Ela ficava mais quieta no jantar, mexendo na comida, com o olhar frequentemente fixo em algum lugar além da janela da cozinha. O ritmo confortável de nossas noites começou a parecer desequilibrado, como um pneu que precisa ser balanceado. Tive meu primeiro contato real com Frank Jensen na festa de Natal da empresa, no início de dezembro. O evento aconteceu no Fairview Country Club, com luzes cintilantes e uma alegria forçada. Sarah estava linda em um vestido azul marinho que havia guardado para a ocasião, mas seu sorriso parecia forçado. Frank, um homem perto dos 60, com cabelos grisalhos penteados para trás e um terno sob medida, circulava pelo salão como um político. Quando Sarah nos apresentou, ele apertou minha mão por tempo demais, seus olhos, da cor de ardósia, me examinando com uma minúcia perturbadora. Então, você é a mecânica, disse ele com um leve sorriso nos lábios. Bom trabalho, honesto. Mantendo as engrenagens funcionando, hein? Ele deu uma risadinha e então voltou seu olhar para Sarah, mantendo-o por um instante a mais do que o necessário. A Sarah aqui é um verdadeiro trunfo. Tem uma mente afiada e uma presença cativante. O jeito como ele disse presença cativante me deu arrepios. Ele me dispensou com um aceno de cabeça, passando a atender outro funcionário, mas seus olhos continuaram voltando para Sarah pelo resto da noite. Eu me convenci de que era apenas um chefe, admirando sua funcionária. Um homem poderoso sendo charmoso. Sarah parecia indiferente, até mesmo satisfeita com a atenção dele. Confiei no julgamento dela, mas a lembrança do olhar dele, penetrante e possessivo, se instalou profundamente em meu estômago, uma dor surda da qual eu não conseguia me livrar. As semanas se passaram e a inquietação foi crescendo lenta e constantemente. Então, numa terça-feira chuvosa de janeiro, Sarah chegou em casa depois das 9. O som das chaves na fechadura foi hesitante. Quando entrou, seu rosto estava manchado, com rímel borrado. Seus ombros estavam curvados e ela apertava a bolsa contra a barriga. Sarah, o que houve? Perguntei, com a voz embargada. Ela apenas balançou a cabeça, afundando no sofá da sala sem tirar o casaco. A chuva lá fora batia forte nas janelas, refletindo a tempestade em seus olhos. Frank, sussurrou ela com a voz embargada.
Ele me chamou na sala dele de novo. Ele disse que eu não estava me dando bem com a equipe, que não estava me integrando direito. Ela olhou para mim com os olhos marejados novamente. Mas não é a equipe, Dave. É ele. Ele quer que eu fique depois do expediente, sozinha. Ele faz esses comentários. Pequenos toques. Sua voz falhou. Hoje à noite, ele disse que se eu não me desse bem, minha promoção iminente poderia estar em risco. E meu emprego também, ele insinuou. Uma raiva gélida me invadiu, fazendo minhas mãos se fecharem em punho. Desista, eu disse, a palavra rouca. Desista desse emprego amanhã, Sarah. Você não precisa disso. A gente dá um jeito. Ela enxugou os olhos com o dorso da mão. Não posso, Dave, não agora. A promoção é enorme. E a entrada da casa, estamos economizando há tanto tempo. Sua voz estava cheia de um apelo desesperado. Tínhamos sonhado com aquela casinha no campo, nos arredores da cidade, um lugar com quintal para um cachorro. Era o nosso futuro, concreto e real. Agora parecia uma gaiola. Eu só me sinto tão suja, ela disse com a voz embargada. E fico me perguntando se fiz alguma coisa, se o incentivei de alguma forma. Ela parecia pequena no sofá, perdida como uma criança. Meu coração se apertou. Eu sabia que não. A culpa não era dela, era dele. Sentei-me ao lado dela, abraçando-a com força. Seu corpo estava rígido, tremendo. Minha mente fervilhava, a raiva lutando contra uma necessidade feroz de protegê-la. Ele não podia se safar dessa, não com Sarah. Lembrei-me de Tom Evans, meu antigo amigo do ensino médio. Tom tinha sido policial por anos antes de uma lesão o levar a trabalhar com segurança privada. Ele sabia como o mundo funcionava fora da lei, como descobrir coisas que as pessoas queriam manter escondidas. Precisamos de provas, Sarah, eu disse com a voz baixa e firme. Evidências concretas contra ele, algo que realmente o sustente. Me afastei, olhando em seus olhos marejados. Conheço alguém que pode nos ajudar a conseguir. Um plano, ainda vago e indefinido, começou a tomar forma. Isso não tinha acabado. Era apenas o começo. Time Miller contra Frank Jensen, declarei com a voz ganhando força. Aposto no time Miller. Somos mais aguerridos. A casa estava silenciosa naquela noite. A chuva ainda tamborilava contra o telhado num ritmo monótono. Fui para a cama, mas o sono não vinha. Encontrei Sarah na cozinha, olhando fixamente para o quintal escuro, uma xícara de chá frio no balcão ao lado dela. A única luz vinha do brilho fraco do poste de luz que filtrava pela janela, transformando seu perfil numa silhueta nítida. Ainda acordado? Perguntei, em voz baixa. Ela assentiu com a cabeça, sem se virar. Não consigo dormir. Isso não sai da minha cabeça. E se eu o interpretei mal? E se eu piorei a situação? Sua voz era baixa, hesitante, repleta de uma dúvida que me embrulhou o estômago. Caminhei até ela e a abracei, apoiando meu queixo em seu ombro. Seu corpo parecia rígido sob meu toque. Você não interpretou nada errado, Sarah. E você não fez nada para piorar a situação. Ele é quem tem o poder, quem está distorcendo as coisas. É assim que esses homens agem. Eles fazem você se sentir culpada, porque é mais fácil do que encarar o que eles são. Apertei-a suavemente. É uma luta injusta, ele contra você, com o dinheiro e a posição dele. Mas vamos equilibrar as coisas, juntas. No dia seguinte, na oficina, o barulho e o zumbido habituais pareciam estar a quilômetros de distância. Durante meu horário de almoço, encontrei um canto tranquilo perto do suporte do pneu reserva e peguei meu celular. Minha mão tremia um pouco enquanto discava o número de Tom. Ele atendeu no terceiro toque com a voz rouca, mas amigável. Dave Miller, é você? Quanto tempo? Como vão os negócios de mecânica? Perguntou Tom. E aí, Tom? Ainda trabalhando duro. Como está a segurança? Forcei uma risada, tentando parecer casual. Trocamos algumas gentilezas por alguns minutos falando sobre futebol americano do ensino médio e o aumento do preço da gasolina. Então respirei fundo. Olha, Tom, eu não te ligaria se não fosse importante. Estou com um problema sério mesmo, e preciso da sua ajuda. Talvez mais do que uma simples ajuda. Houve uma pausa do outro lado da linha. Continue, Dave. Você me conhece. Eu sei ouvir. Comecei com cuidado, escolhendo minhas palavras. É sobre a Sarah. O chefe dela, Frank Jensen, ele tem dificultado as coisas para ela no trabalho. Mais do que difícil. Começou de forma sutil, mas piorou. Comentários, toques, insinuando que o emprego dela e uma grande promoção para a qual ela está concorrendo dependem de ela se dar bem com ele.
Detalhei as ameaças veladas, as noites em claro, o sofrimento da Sarah. Ele a encurralou, Tom. Ele é poderoso, tem muitos contatos nesta cidade. Ele a faz sentir que não tem para onde ir. Tom ouviu atentamente, sem interromper o silêncio pesado na linha. Quando terminei, ele soltou um suspiro lento. Clássico, Dave. Isso é assédio clássico. As ameaças implícitas, o abuso de poder. É uma coisa horrível. E sua voz era calma, profissional, um contraste gritante com a sensação de angústia no meu estômago. O problema, como você já sabe, é provar. A palavra dele contra a dela, e ele tem toda a vantagem. Precisamos de provas concretas, Dave. Algo inegável. Que tipo de provas? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Principalmente áudio. Você conhece as leis da Virgínia sobre gravação de conversas? Na verdade, não. Só sei que é complicado. É um estado onde o consentimento de apenas uma das partes é necessário para gravações de áudio, explicou Tom com voz monótona. Isso significa que, se uma pessoa na conversa sabe que está sendo gravada, é legal. Sarah poderia gravá-lo sem o conhecimento dele, contanto que ela esteja presente na conversa. Vídeo é diferente, mas áudio, isso é possível. Uma réstia de esperança, fria e tênue, acendeu-se dentro de mim. Então, ela poderia gravá-lo? Ela poderia, mas não é tão simples quanto apenas gravar. Ele é esperto. Ele não vai dizer, durma comigo ou você está demitida. Será algo implícito, codificado. É por isso que nós também precisamos ser espertas. Tom continuou. Primeiro comece a documentar tudo, cada incidente. Datas, horários, palavras exatas, contexto, mesmo que pareça insignificante. Procure por possíveis testemunhas, outras mulheres com quem ele possa ter feito isso, ou até mesmo colegas que possam ter notado algum comportamento estranho. Certo, eu disse, já imaginando um caderno e uma caneta. E farei alguns telefonemas discretos, acrescentou Tom. Tenho um contato, um advogado especializado em investigações no ambiente de trabalho. Posso falar com ele anonimamente e obter algumas recomendações adicionais sem alertar ninguém. E seguiu-se um aviso sombrio. Fique atento, Dave. Quando você enfrenta alguém como Jensen, alguém com poder e dinheiro, eles não se rendem facilmente, eles revidam e muitas vezes jogam sujo. Campanhas de difamação fazendo a vítima parecer instável, não confiável. Eles tentarão transformar Sarah no problema. Suas palavras me causaram arrepios. A imagem de Sarah, já fragilizada, sendo dilacerada pelo escrutínio público, era difícil de engolir. Mas a alternativa de não fazer nada, deixar Jensen vencer, era pior. Vamos prosseguir, Tom. Temos que prosseguir. Bom homem, disse Tom. Imaginei que você faria isso. Saiba que estou a um telefonema de distância para reforço. Não hesite. Ele fez uma pausa. Olha, que tal eu dar uma passada no seu apartamento amanhã à noite? Umas 7 por volta? Podemos conversar sobre a estratégia pessoalmente. E eu posso levar algumas ferramentas de gravação. Coisas discretas. 7 obras, eu disse com uma sensação de propósito sombrio me dominando. Obrigado, Tom. De verdade. Não precisa agradecer, Dave. Até logo. Depois da ligação, voltei a apertar as porcas das rodas, mas minha mente estava em outro lugar. A ideia da visita de Tom, do que estávamos prestes a enfrentar, me encheu de uma mistura de pavor e uma determinação feroz e protetora. Quando cheguei em casa, contei tudo para Sarah. Ela ouviu com o rosto pálido, mas em seus olhos vi um lampejo daquela mesma determinação. Passamos o resto da noite fazendo uma linha do tempo, rabiscando anotações em um bloco de papel, relembrando cada interação perturbadora, nos preparando para uma discussão que nunca desejamos. Tom Evans chegou ao nosso apartamento pontualmente às 7 da noite seguinte, carregando uma pasta discreta. Ele era mais alto do que eu me lembrava. Sua compleição robusta, resultado de anos de trabalho policial, agora um pouco mais suave devido ao tempo. Ele acenou com a cabeça em cumprimento a Sarah, seus olhos percorrendo seu rosto pálido com uma espécie de simpatia profissional. Após um breve bate-papo sobre o tempo, ele abriu a pasta e retirou um dispositivo não maior que meu polegar. Era um retângulo preto de plástico liso com uma pequena grade de microfone. É isso aí, disse Tom, colocando o aparelho na mesa de centro entre nós. Ativado por voz. Boa duração da bateria. Muito sensível. Ele demonstrou como ligá-lo, como verificar a luz indicadora e como baixar os arquivos para um computador mais tarde. Pode ser escondido no sutiã, no bolso da jaqueta ou até mesmo segurado discretamente na mão dela, se ela for cuidadosa. O olhar de Sarah estava fixo no pequeno aparelho,
Depois desviou-se para a porta fechada do apartamento. Suas mãos estavam apertadas no colo, os nós dos dedos brancos. Eu não sei se consigo, sussurrou ela, a voz quase inaudível. E se ele encontrar? E se alguém me vir? Ele me demitiria na hora, Dave. Ou pior, ele poderia piorar muito as coisas. Seu medo era palpável na pequena sala de estar. Estendi a mão e peguei a dela. Estava fria. Não se trata de vingança, Sarah, eu disse, mantendo a voz baixa e firme. Trata-se de se libertar, de proteger seu emprego, sua dignidade e nosso futuro. A entrada da casa, tudo pelo que trabalhamos. Este é o único jeito de fazê-lo parar. Olhei para Tom e depois de volta para Sarah. Não podemos simplesmente deixar que ele te pisoteie. Seus olhos, geralmente tão brilhantes, estavam nublados por uma mistura de terror e resignação. Ela olhou para o gravador novamente e depois para mim. Lentamente, um rubor subiu às suas bochechas. Não era constrangimento, era algo mais profundo, algo que vinha fervilhando sob seu medo. A raiva profunda pelas artimanhas de Frank por sua manipulação começou a se manifestar. Ela respirou fundo, uma inspiração trêmula. Tudo bem, disse ela com a voz mais firme agora. Tudo bem, eu vou fazer isso. Havia uma nova e frágil determinação em seus olhos, um endurecimento nas bordas. Nos dias seguintes, a tensão em nosso apartamento era palpável. Sarah ia trabalhar todas as manhãs com o pequeno gravador na bolsa, um nó de pavor no estômago. Todas as noites voltava para casa exausta e frustrada. Ele não diz nada específico, relatava, afundando-se no sofá. Ele fala sobre sinergia e profissionalismo, faz longos discursos sobre os valores da empresa, ou simplesmente me evita. Frank era cauteloso, um predador que sabia como perseguir sua presa sem deixar rastros óbvios. Ele marcava mais reuniões privadas, convites para almoçar que Sarah recusava educadamente, sempre sob o olhar atento de outros funcionários. A proximidade constante, os sorrisos forçados, começaram a desgastá-la. Ele a chamava para seu escritório, fechava a porta, recostava-se na cadeira e falava sobre a atitude dela. Sabe, Sarah, dizia ele com voz suave, precisamos de pessoas que trabalhem bem em equipe, pessoas totalmente comprometidas. Não tenho certeza se você está se adaptando bem à filosofia da família Jensen. Algumas de suas decisões, suas interações, parecem um pouco resistentes à mudança, ao que é melhor para a empresa. As palavras eram inócuas o suficiente por si só, mas a implicação era clara: conformar-se, dele expectativas, ou enfrentar as consequências. Ele não estava falando de planilhas, estava falando dela. O desgaste emocional era visível. Sarah passava as noites com uma urgência silenciosa, os olhos sombrios, o sorriso uma lembrança distante, a vigilância constante, o medo de ser descoberta e a manipulação psicológica insidiosa de Frank pesavam muito sobre ela. Ela beliscava a comida, acordava no meio da noite, às vezes chorando silenciosamente no travesseiro. Eu podia senti-la se afastando, consumida pela escuridão dos seus dias de trabalho. Então, numa tarde de terça-feira, ela finalmente conseguiu algo. Voltou para casa não apenas exausta, mas com um triunfo estranho e intenso nos olhos. Ele conseguiu, disse ela, com a voz trêmula. Ele finalmente disse isso. Estávamos sentados à mesa da cozinha, com o laptop aberto. Seus dedos, ainda trêmulos, conectaram o pequeno aparelho. Apertei o play. A gravação estava um pouco abafada no início, com o ruído ambiente do escritório, mas então a voz de Frank, clara e arrepiante, preencheu o pequeno espaço. Sarah, disse ele, com a voz mudando de suave para ríspida. Já tivemos essa conversa antes. Seu futuro aqui depende da sua capacidade de adaptação, de ser uma jogadora de equipe. Sua atitude, francamente, está se tornando um problema. Ouvi algumas coisas. As pessoas estão falando. Se você não conseguir se alinhar com a visão da empresa como eu, se você não tem a visão que busca para o tipo de talento que cultivamos aqui, talvez a Jensen Construction não seja o lugar certo para você. E se você acha que pode simplesmente ir embora e encontrar algo melhor, vai se surpreender com o quão pequena é esta cidade. E como as notícias se espalham. Sua voz era baixa, carregada de uma confiança venenosa. Não se tratava de desempenho no trabalho. Era uma ameaça pessoal. Uma intimidação fria e calculada. Ouvimos 2 vezes, depois uma terceira. Um alívio frio e duro instalou-se no meu peito, junto com uma onda renovada de repulsa pelo homem. A prova estava ali, concreta, inconfundível.
Liguei para Tom. Ele ouviu a gravação, respirando calmamente na linha. Isso é bom, Dave. Muito bom. É explícito o suficiente para mostrar um padrão de assédio e retaliação. Principalmente aquela última parte sobre a cidade ser pequena. Isso é uma ameaça direta à carreira e à reputação dela. Ele fez uma pausa. Mas para realmente proteger Sarah e garantir uma vitória definitiva contra um homem como Jensen, talvez precisemos de algo mais. Um padrão consistente. Um incidente, mesmo que forte, pode ser distorcido. 2 ou 3, mostrando uma escalada clara. Isso é muito mais difícil de negar. A gravação nítida dera a Sarah uma coragem frágil. Ela continuou a carregar o pequeno dispositivo, guardando-o cuidadosamente no bolso do blazer todas as manhãs, como uma sentinela silenciosa contra as incertezas do dia. Ela estava mais vigilante, mais ponderada em suas interações com Frank. Mas Frank Jensen, ao que parecia, era um homem que se adaptava. Ele não voltou a fazer ameaças explícitas. Em vez disso, sua abordagem tornou-se mais suave, mais insidiosa. Ele começou a isolá-la, alterando sutilmente suas responsabilidades, tornando-a o único ponto de contato para projetos críticos. Ele a elogiava em público, fazendo-a parecer indispensável, mas, em particular, garantia que seu acesso a outros membros da alta administração fosse limitado, sempre a encaminhando por meio dele. Ele a tornou dependente, não apenas do trabalho em si, mas de sua aprovação pessoal, de sua benevolência. Sarah, ele dizia, recostando-se em sua cadeira executiva, você é uma parte vital do meu círculo íntimo. Você entende minha visão como ninguém. Esse tipo de lealdade, essa confiança, é recompensado. É assim que as pessoas realmente progridem aqui. É assim que é nosso operar. O nós soava possessivo, pessoal, sugerindo um segredo compartilhado, um vínculo que ia além das paredes do escritório. Sarah começou a chegar em casa ainda mais tarde do que antes. 8 horas se tornaram as novas 5:30. Às vezes, 9. Suas desculpas ficaram ainda mais esfarrapadas, proferidas com uma alegria forçada que mal chegava aos seus olhos. Ela se movia pelo apartamento como um fantasma, sua presença ali, mas não totalmente presente. O estresse já era um peso visível antes, mas agora havia algo novo, uma tristeza mais profunda em seu olhar, um distanciamento profundo que eu não conseguia definir. Não era a raiva, o medo ou o esgotamento relacionado ao trabalho que a assombravam antes. Era algo diferente. Percebi uma mudança, sutil a princípio, depois inegável. Um abismo crescente se abriu entre nós, mais frio e isolante do que qualquer medo ou estresse do trabalho. Nossas brincadeiras descontraídas desapareceram. Nossas noites tranquilas juntos, antes um conforto, tornaram-se tensas, repletas de coisas não ditas. Parecia que algo fundamental estava se deteriorando, como se o próprio chão sob nossos pés estivesse se tornando menos firme. Numa terça-feira à noite, quase um mês depois de sua primeira gravação nítida, Sarah chegou em casa pouco antes das 10. Ela parecia completamente exausta, o rosto pálido, o cabelo um pouco despenteado. Entregou-me o gravador sem dizer uma palavra e foi direto para o quarto, fechando a porta suavemente. Entrei na cozinha, onde o zumbido baixo da geladeira era o único som. Conectei o pequeno aparelho ao meu laptop, esperando ouvir mais ameaças codificadas de Frank, mais de sua retórica manipuladora. Estava pronto para sentir a familiar onda de raiva dele, a fúria protetora por Sarah. O áudio começou, os sons familiares do escritório, uma cadeira arrastando, o toque fraco de um telefone. Então a voz de Frank, mais baixa que o normal, quase um ronronar. Vamos lá, Sarah, disse ele, e a intimidade em seu tom foi como um golpe físico. Você sabe que quer isso. Nós nos damos bem, é só negócios. E então a voz de Sarah, não raivosa, não desafiadora, mas tensa, forçada, quase um gemido. Frank, por favor. Prendi a respiração. Inclinei-me para mais perto do laptop, meus dedos pairando sobre o controle de volume. A conversa continuou. A voz de Frank, um murmúrio baixo e persistente. As respostas de Sarah ficando cada vez mais silenciosas, mais resignadas. Havia pausas, momentos de silêncio quebrados por ruídos indistintos, suspiros suaves que não combinavam com uma reunião profissional. Sussurros, então, um som distinto e inconfundível, seguido pelo suspiro abafado de Sarah, um som de profunda submissão, e não de surpresa. Uma constatação arrepiante me atingiu, fria como água gelada correndo pelas minhas veias. Não era apenas assédio, não era apenas coerção,
Era algo muito mais íntimo, muito mais devastador. Meu mundo se despedaçou em 1000 pedacinhos. A verdade inegável me atingiu com a força de um soco. Infidelidade. Não apenas Frank Jensen a forçando, mas Sarah, cúmplice, ainda que involuntariamente, de uma profunda traição pessoal. Arranquei o gravador do laptop com as mãos tremendo. Caminhei até o quarto segurando o aparelho com força na mão. Sarah já estava na cama, de costas para mim, de costas para a porta. Sarah, eu disse com a voz rouca, irreconhecível até para mim mesma. O que foi isso? O que tinha naquela gravação? A acusação rasgou o silêncio do apartamento, destruindo os últimos vestígios da nossa frágil paz. Ela estremeceu, depois se virou lentamente. Seus olhos, vermelhos e inchados, encontraram os meus. Por um longo momento, ela apenas me encarou. Então seu rosto se contorceu. Lágrimas escorreram por suas bochechas, silenciosas a princípio, até que um soluço entrecortado escapou. Ele me encurralou, Dave, ela disse com a voz embargada. Ele disse que se eu não lhe mostrasse lealdade, tudo estaria perdido. Meu emprego, minha carreira, nossa casa. Ele disse que se certificaria de que eu nunca mais trabalharia nesta cidade. Ela enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo. Eu estava com tanto medo, Dave, completamente apavorada. Eu não conseguia ver uma saída. E a vergonha, Deus, a vergonha. Sua confissão pairava pesadamente no ar, uma ferida aberta e purulenta entre nós. A raiva que eu sentia por Frank ainda estava lá, uma brasa ardente, mas foi eclipsada pela profunda dor no meu peito. A traição queimava mais forte do que qualquer fúria. O próprio alicerce da nossa vida juntos, o conforto silencioso, a confiança tácita, estava desmoronando sob meus pés. O apartamento, geralmente um refúgio de conforto e tranquilidade, transformou-se num campo de batalha de silêncio e acusações. A confissão de Sarah pairava no ar, uma névoa venenosa, sufocando-nos a ambos. A cama, o sofá, a mesa da cozinha, cada superfície parecia agora conter o eco das suas palavras, da minha descrença despedaçada. Estávamos cambaleando, duas ilhas separadas num mar de devastação. Sarah, ainda chorando, relatou os detalhes angustiantes, a voz embargada pela vergonha. Ele me tinha. Deixou claro que, se eu não cooperasse, não só perderia o emprego, como ele espalharia boatos. Diria a todos que eu era incompetente, difícil de lidar. Garantiria que ninguém mais na cidade me contratasse. Ela ergueu o olhar com os olhos suplicantes. Ele falava da casa, Dave, do nosso sonho. Ele distorceu tudo. Fez-me sentir que não tinha escolha, que era a única maneira de nos salvar, de salvar o nosso futuro. Frank explorou a sua ambição, o seu terror, o seu desejo desesperado de construir uma vida comigo. Usou os seus sonhos como arma. Eu ouvia com a mente fervilhando de emoções conflitantes. A mulher que eu amava, a mulher em torno da qual eu havia construído minha vida, tinha feito isso. As circunstâncias, a coerção, o medo, eu os entendia intelectualmente, mas meu estômago se revirava, lutando para reconciliar a Sarah que eu conhecia com a dolorosa e inegável verdade de suas ações. Minha raiva protetora em relação a Frank, uma fúria que havia sido uma constante em minha vida, agora travava uma batalha feroz com um profundo sentimento de traição que me dilacerava até os ossos. Era como ser rasgado ao meio. Como você pôde? Finalmente consegui dizer com a voz rouca, quase um sussurro. Como você pôde deixar ele fazer isso? Como você pôde deixar ele te tocar? As palavras, uma vez ditas, pareciam ácido na minha boca. Ela estremeceu como se tivesse levado um soco. O que eu deveria ter feito, Dave? Lutar contra ele, gritar e depois, o que isso teria resolvido? Ele teria me destruído, nos destruído. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu me odeio por isso. Desde então, a cada instante, eu me odeio. Me sinto tão suja. Eu não conseguia nem olhar para você sem me sentir uma fraude. Discutimos então, o silêncio sendo quebrado por palavras ásperas e amargas, fluindo livremente como um rio envenenado. Lágrimas, quentes e raivosas, escorriam por nossos rostos enquanto confrontávamos os cacos da nossa confiança, outrora inabalável. Sarah repetia sem parar. Eu arruinei tudo, o que tínhamos. Eu sei que arruinei. Seu desespero era palpável, um manto pesado que ela carregava. Mais tarde naquela noite, com o apartamento ainda carregado de tristeza e recriminação não ditas, me vi discando novamente para Tom Evans. Minha voz estava tensa, rouca.
Enquanto eu relatava a reviravolta devastadora dos acontecimentos, toda a verdade feia da confissão de Sarah, os sons da gravação, não omiti nada. Tom ouviu atentamente, sua calma habitual substituída por um silêncio atônito. Jesus, Dave, disse ele finalmente com a voz baixa. Eu sinto muito. Isso é barra pesada. Muito barra pesada. Seu foco mudou da estratégia jurídica para o apoio moral, reconhecendo a imensa e angustiante complexidade da situação. Olha, legalmente, essa gravação muda tudo. Não é mais só assédio, é agressão sexual mediante coerção. Mas divulgar isso, usar isso, vai ser brutal, Dave. Para vocês dois. Vai ser um julgamento público. Vão analisar tudo minuciosamente, cada detalhe do que ela disse, do que ela fez, e vão usar isso contra ela, contra você. Ele continuou, com a voz sombria. A defesa vai tentar pintar tudo como consensual, como um caso extraconjugal. Vão difamar o nome dela, distorcer as palavras dela, tentar encontrar qualquer ângulo para desacreditá-la. E se você processar a Jensen por isso, todos os detalhes sórdidos virão à tona. Tudo o que você acabou de me contar. Vai estar na primeira página de todos os jornais locais. Seus vizinhos, seus amigos, os colegas dela, todos ficarão sabendo. Suas palavras pintaram um quadro sombrio e implacável. Eu me debati com isso, o desejo fervoroso de vingança contra Frank, lutando contra a dolorosa e exposta realidade do envolvimento de Sarah. Eu seria capaz de fazê-la passar por isso? Eu seria capaz de, nós por meio disso? A ideia de expor Sarah, de ter sua vergonha revelada para toda a comunidade analisar minuciosamente, era quase tão insuportável quanto a própria traição. Qual era o preço? Qual era o objetivo? Dave, implorou Sarah da porta do quarto com a voz rouca e os olhos arregalados e marejados. Ela tinha ouvido a minha parte da conversa. Por favor, por favor, não me deixe. Eu sei que errei, mas eu não podia te perder, não podia nos perder. Esse era o meu maior medo. Diga que você entende. Ela não buscava apenas perdão, mas compreensão. Uma tábua de salvação em meio aos destroços da nossa vida. O ar se tornou pesado com as nossas escolhas. O peso delas nos oprimindo. Fiquem até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Os dias que se seguiram à confissão de Sarah foram um turbilhão de emoções intensas, silêncio denso e deliberações angustiantes. Nosso pequeno apartamento parecia imenso, repleto de palavras não ditas e do peso da confiança despedaçada. Andávamos um em volta do outro, como dois animais feridos circulando, incapazes de nos conectar completamente, mas igualmente incapazes de nos separar. A opção de ir embora, de deixar Frank Jensen vencer, parecia uma rendição, uma capitulação final a um monstro que já havia nos tirado tanto. Lentamente, dolorosamente, uma decisão começou a se formar, não fruto da cura, mas de uma resolução compartilhada, ainda que fragmentada. Nós o confrontaríamos, em nossos próprios termos. Dave, endurecido pela acidez da traição, sentiu sua raiva se fragmentar em correntes distintas. Uma parte ainda fervilhava contra Frank, um desejo frio e ardente por justiça. A outra, uma dor profunda e persistente, era direcionada para dentro, para Sarah, para os fragmentos do que tínhamos. Contudo, por baixo de tudo isso, persistia um instinto protetor feroz pelo que restava do nosso casamento. Canalizei essa raiva complexa e contraditória em um propósito claro e sombrio. Nós lutaríamos. Tom Evans tornou-se nossa âncora, uma presença calma e firme na tempestade. Ele nos ajudou a navegar pelas águas traiçoeiras, elaborando uma estratégia precisa que equilibrava a busca por justiça pelo assédio com a necessidade angustiante de minimizar a vergonha e a exposição pública de Sarah. Vamos atingi-lo onde mais dói, aconselhou Tom com voz baixa e firme. Sua reputação, seus negócios. Não precisamos de um espetáculo público se pudermos fazê-lo entender o preço a pagar. O plano era simples, direto e arriscado. Apresentaríamos a Frank todas as gravações, incluindo as mais incriminatórias, em uma reunião privada e cuidadosamente orquestrada. O objetivo era forçá-lo a agir sem expor publicamente os detalhes mais dolorosos do sofrimento de Sarah. Marcamos tudo por meio do contato de Tom, um advogado perspicaz e pragmático da cidade vizinha, que providenciou um encontro em um escritório neutro. Frank Jensen entrou naquela reunião exalando uma confiança presunçosa. Seu terno estava impecável, seu sorriso largo e desdenhoso enquanto se acomodava do outro lado da mesa, em frente a Sarah, a mim e ao advogado.
Ele acenou brevemente para mim, um gesto condescendente, e então me ignorou completamente, fixando seu olhar gélido em Sarah. Então, Sarah, começou ele com a voz suave. Do que se trata tudo isso? Tentando me extorquir, a advogada, uma mulher chamada Sra. Henderson, com olhos que não deixavam escapar nada, simplesmente empurrou um pequeno gravador digital pela mesa. Sr. Jensen, disse ela, com a voz desprovida de emoção. Temos um áudio que gostaríamos que o senhor ouvisse. A primeira gravação tocou, a voz de Frank, confiante e ameaçadora, discutindo a atitude de Sarah e o tamanho reduzido da cidade. Sua expressão mal se alterou. Depois veio a segunda e a terceira, um padrão de manipulação sutil, de pressão crescente. A cada uma, a arrogância no rosto de Frank começou a ruir. Seus olhos se estreitaram, seu maxilar se contraiu. Então veio a última gravação, aquela que havia destruído meu mundo. A voz de Frank, intimamente coercitiva, as respostas tensas de Sarah, o farfalhar, os sussurros, seu suspiro abafado. Enquanto o áudio tocava, o rosto de Frank Jensen, geralmente tão sereno, empalideceu visivelmente. A cor sumiu de suas bochechas, deixando-o com uma palidez doentia. Sua boca, que antes exibia um sorriso sarcástico, agora estava ligeiramente entreaberta. A gravação revelou sua verdadeira natureza manipuladora e predatória com uma clareza inegável. Ele tentou blefar, é claro. Isso é editado, fabricado. Você está tentando me chantagear, vociferou, com a voz embargada. Ameaçou entrar com uma ação judicial, alegando calúnia e difamação, mas as gravações claras e contínuas eram irrefutáveis. O advogado tinha uma cronologia, uma transcrição e uma declaração juramentada de um especialista que comprovava sua autenticidade. Não havia margem para dúvidas. Eu o observei, com as mãos cerradas sob a mesa, a angústia dentro de mim como um oceano de amargura. Mas minha voz, quando finalmente saiu, foi firme e clara. Sr. Jensen, eu disse, encarando seu olhar agora assustado. O senhor tem duas opções. Pode se demitir da Jensen Construction imediatamente, com efeito a partir de hoje. O senhor assinará um acordo de confidencialidade abrangente, garantindo que nunca mais falará mal de Sarah ou desta empresa. Em troca, Sarah receberá sua promoção, uma indenização significativa e referências completas. Ou, continuei, nós pegamos tudo isso, cada palavra, cada som, e divulgamos para a imprensa, o Ministério Público e a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego. Entraremos com uma ação judicial devastadora, e cada cliente, cada sócio, cada pessoa nesta cidade saberá exatamente que tipo de homem o senhor é. Frank Jensen, com seu império cuidadosamente construído e sua imagem pública impecável à beira do colapso, finalmente desmoronou. Sua bravata se desfez, deixando para trás um homem aterrorizado e vulnerável. Ele engoliu em seco, seus olhos alternando entre mim, Sarah, e o advogado inflexível. Eu concordo, ele murmurou, sua voz quase inaudível. O acordo foi redigido, assinado e testemunhado em menos de 1 hora. A imagem pública de Frank Jensen ficou destruída. Os rumores começaram imediatamente, uma renúncia repentina por motivos pessoais, sussurros de escândalos. Ele foi desaparecendo aos poucos da vida pública, seu nome agora pronunciado com um tom de desprezo em vez de respeito. Sarah recebeu a promoção prometida, mas a vitória parecia vazia, manchada pelo alto preço, pelas cicatrizes emocionais que agora carregava, profundas e invisíveis. Assisti à queda de Frank, mas a satisfação que eu esperava foi profundamente atenuada, substituída pela dor persistente da traição que ainda me corroía. A crise imediata havia passado. Tínhamos lutado e vencido, mas a casa dos Miller permanecia envolta em mágoas silenciosas, uma tensão fervilhando sob a superfície, um frio permanente no ar. A demissão de Frank Jensen da Jensen Construction foi repentina, um breve comunicado no jornal local citando motivos pessoais. A explicação oficial foi frágil, transparente. Em poucos dias, os rumores começaram, espalhando-se pelas mesas de restaurantes e corredores de supermercados. Seu nome, antes sinônimo de sucesso, agora carregava o peso de algo mais sombrio, algo vagamente desagradável. Sua reputação, outrora impecável, estava em frangalhos, reconstruída a partir de meias-verdades e olhares especulativos. Ele não foi muito visto depois disso, a grande casa na colina perdendo o brilho aos poucos,
um testemunho silencioso de um homem que voou perto demais do sol. Sarah conseguiu sua promoção. O novo cargo, o escritório maior, o aumento de salário, tudo aquilo pelo qual ela havia lutado era dela. Mas a alegria era contida, tênue. As cicatrizes emocionais que carregava eram mais profundas do que qualquer triunfo profissional poderia aliviar. Uma sensação persistente de vergonha a corroía, um zumbido interno constante. Ela imaginava sussurros a seguindo, não apenas sobre Frank, mas sobre dela passado, seu envolvimento, por mais coagido que fosse. Seus olhos, mesmo quando sorria, carregavam uma tristeza residual, uma cautela que não estava ali antes. Tentamos reconstruir. Seguimos a rotina, os rituais familiares da nossa vida, mas a infidelidade e suas origens coercitivas lançaram uma sombra longa e pesada sobre o nosso lar. Nossa intimidade, antes fácil e natural, tornou-se tensa, um cenário repleto de medos e memórias não ditas. A confiança que antes nos unia, sólida e inabalável, agora era frágil como o vidro antigo. Exigia esforço constante, conversas dolorosas que muitas vezes terminavam com mais perguntas do que respostas, e uma escolha consciente, diária, de seguir em frente ou não. Todas as manhãs eu acordava com um nó familiar no estômago. O ressentimento, uma dor surda, era meu companheiro constante. Eu me pegava repetindo os sons da gravação, a imagem de Sarah com Frank, sabendo que era sob coação, mas ainda assim incapaz de separar completamente a mágoa da compreensão. Era uma batalha constante dentro de mim, uma luta entre a minha cabeça e o meu estômago, e o meu estômago muitas vezes vencia. Sarah também lutava contra seus próprios demônios. Sua profunda vergonha, sua culpa, era algo palpável na casa. Ela carregava a sensação de ter comprometido não apenas sua integridade, mas também nossos sagrados votos matrimoniais, mesmo entendendo o beco sem saída em que se encontrava. Às vezes, ela simplesmente se sentava, olhando para o vazio, um silêncio tão pesado que me oprimia. Procuramos aconselhamento, uma pequena sala com cadeiras macias e uma mulher chamada Dora Albright, que ouvia mais do que falava. Revelamos as profundas complexidades da coerção, da traição e da possibilidade ou impossibilidade do verdadeiro perdão. Havia dias em que parecia progresso, pequenos passos à frente. Em outros, parecia que estávamos cutucando uma ferida aberta, piorando-a. A Dr. Albright explicava a dinâmica do poder e do controle, como um abusador isola sua vítima, como a vergonha silencia. Eu ouvia as palavras, as entendia, mas a sensação no meu peito permanecia. Os rumores na cidadezinha seguiam Frank Jensen, pintando-o como um vilão, um predador, mas eles também, sutilmente, afetavam Sarah. Um olhar de soslaio para o supermercado, um silêncio repentino numa conversa quando ela entrava na sala. Ela era uma vítima, sim, mas numa cidade pequena. Um escândalo, não importava sua origem, marcava todos os envolvidos. Ela suportava tudo com uma dignidade silenciosa, mas eu percebia como seus ombros às vezes caíam quando ela pensava que eu não estava olhando. Continuei meu trabalho na oficina mecânica. O cheiro de óleo, os problemas tangíveis dos motores, as soluções claras ofereciam um consolo tranquilo. Um carro ou funcionava ou não. As respostas geralmente estavam no manual ou em um scanner de diagnóstico. Era um contraste gritante com os emaranhados e confusos problemas de pessoas que agora consumiam minha vida doméstica. Ali, o mundo parecia ordenado, previsível. Nosso amor, eu sabia, ainda persistia, mas era um amor remodelado pelo fogo, forjado no cadinho da traição e da sobrevivência. Agora era mais silencioso, mais cauteloso, profundamente transformado pela provação. O riso fácil, os momentos despreocupados, eram menos frequentes. Aprendemos a contornar nossa dor, reconhecendo-a sem necessariamente expressá-la em palavras. O sonho da casa, antes tão vívido, agora parecia distante, quase insignificante. Nossas prioridades haviam sido alteradas irrevogavelmente. A provação nos impôs uma nova e crua compreensão do que realmente importava. Não apenas bens materiais ou títulos, mas a frágil estrutura da confiança, a resiliência complexa e desordenada do espírito humano. Aprendemos que, embora a justiça pudesse ser feita, alguns preços eram pagos na moeda da alma, deixando marcas permanentes e indeléveis. A vida em nossa cidade do meio-oeste continuou, num ritmo constante e imutável, e nós, os Miller, permanecemos,
Uma família marcada, mas resiliente, lutando para sempre com a complexa moralidade da sobrevivência, da verdade e da longa e silenciosa estrada para o acerto de contas. O alívio inicial e cansado que se instalou em nossa casa após a queda de Frank Jensen gradualmente deu lugar a uma inquietação persistente. Não era algo barulhento, não era uma tempestade, mas mais como um céu cinzento perpétuo, prometendo chuva que nunca chegava a cair. O ar em nosso apartamento permanecia denso de palavras não ditas, um silêncio que tinha mais peso do que qualquer discussão acalorada. Tínhamos vencido a batalha, mas a guerra, aquela que se travava dentro das paredes do nosso casamento, parecia longe de terminar. Ainda encontrava meu porto seguro no som familiar e estridente da oficina mecânica Miller's Auto. Os motores tinham problemas que podiam ser diagnosticados, peças que podiam ser substituídas. Havia uma lógica clara nisso, uma satisfação em girar uma chave inglesa e fazer algo quebrado funcionar bem novamente. Minhas mãos, calejadas e manchadas de graxa, conheciam seu propósito. Inconscientemente, eu me pegava buscando segurança naquele ritmo previsível, no cheiro de óleo e borracha nova, um contraste gritante com as emoções confusas e insolúveis que me esperavam em casa. Sarah também se entregou de corpo e alma ao trabalho. A promoção, pela qual tanto arriscara, agora lhe parecia um fardo pesado. Era gerente de fato, seu nome constava em relatórios importantes. Sua agenda estava lotada. Ficava até tarde, não porque Frank Jensen exigisse, mas porque parecia encontrar uma satisfação mórbida nas longas horas, uma forma de recuperar o controle, de provar seu valor, talvez principalmente para si mesma. Quando chegava em casa, seu cansaço era agora mais profundo, menos relacionado ao estresse e mais a uma exaustão silenciosa da alma. A cidade, apesar de todas as suas gentilezas típicas do meio-oeste, ainda era pequena. Os sussurros sobre Frank haviam praticamente desaparecido, substituídos por novas fofocas. Mas uma corrente subterrânea sutil persistia. Eu a percebia na maneira como alguns vizinhos assentiam com a cabeça, mas não paravam para conversar, ou na leve frieza no tom de voz de um conhecido casual na loja de ferragens. Nada explícito, nada que alguém pudesse apontar, mas estava lá, um reconhecimento persistente da tempestade que havíamos enfrentado e dos destroços que ela deixara para trás. Nossas sessões de terapia com a Dr. Albright se tornaram um ritual semanal, uma escavação lenta e dolorosa das camadas de traição, vergonha e confiança quebrada. Sarah falava do medo, da sensação de total impotência, de como Frank havia minado sua determinação até que não restasse nada além de uma necessidade desesperada de sobreviver. Eu falava da sensação de estar devastada, das imagens que ainda me assombravam, da luta para separar a coerção do ato em si. A Dr. Albright ouvia fazendo perguntas calmas, nos guiando sem oferecer respostas fáceis. O perdão não é um interruptor que se liga e desliga, dizia ela com a voz serena. É um jardim que se cultiva, uma erva daninha dolorosa de cada vez. A intimidade entre nós permanecia tensa. Nosso quarto, antes um santuário, agora continha um vazio silencioso. A distância física em nossa casa refletia o abismo emocional que ainda existia. Dormíamos na mesma cama, mas o espaço entre nós parecia maior do que antes, uma barreira invisível que nenhum de nós sabia como transpor. Os toques casuais, os olhares cúmplices, as risadas compartilhadas que antes pontuavam nossos dias agora eram raras e hesitantes. O sonho da nossa casa, o pequeno rancho com quintal para um cachorro, parecia suspenso, pesado demais para ser alcançado. Ainda conversávamos sobre isso às vezes, em tons sussurrados e hipotéticos, mas a empolgação, a visão compartilhada, havia evaporado. Era como se tivéssemos perdido algo, ou pelo menos guardado em uma prateleira, sem conseguir tirar o pó e trazer de volta à luz. Nossas vidas continuaram, mas o futuro parecia menos certo, menos colorido do que antes. Certa noite, uma coisa simples, uma torneira pingando na cozinha, tornou-se um gatilho inesperado. Eu vinha querendo consertá-la há dias, mas minha cabeça estava em outro lugar. Sarah chegou do trabalho, viu o gotejamento lento e soltou um suspiro de frustração. Dave, você vai consertar isso algum dia? Perguntou ela, com a voz mais áspera do que pretendia. Já vou fazer isso, Sarah, respondi bruscamente, deixando vir à tona os ressentimentos silenciosos do dia. Não é o fim do mundo. Não, disse ela, elevando a voz. Mas é como tudo o mais, não é?
inacabado, deixado para pingar. O que isso quer dizer? Perguntei, virando-me para encará-la com a minha própria raiva fervendo. Seus olhos se encheram de lágrimas de repente, inesperadamente. Significa que ainda estamos pingando, Dave. Tudo ainda está pingando. Consertamos uma coisa, e outra quebra, e continuamos deixando vazar por tudo. A mágoa crua e não resolvida em sua voz me pegou de surpresa. A discussão não era sobre a torneira, era sobre todo o resto, a ferida profunda e purulenta sob nossa frágil trégua, que ainda vazava para todos os cantos de nossas vidas. A discussão sobre a torneira pingando, nascida de uma irritação passageira, rapidamente se transformou num dilúvio de coisas não ditas, de tudo o que estava por resolver. As lágrimas de Sarah, minha resposta áspera. Tudo isso abriu a fina crosta que tínhamos conseguido formar. As palavras trocadas não eram novas, mas a honestidade crua por trás delas, a profundidade da frustração que carregavam. Sim, quando tudo acabou, não resolvido, mas simplesmente exausto, recuamos. O silêncio que se seguiu foi mais frio, mais isolador do que qualquer coisa antes. A frágil trégua, o acordo tácito de tentar, foi despedaçado, deixando-nos ambos expostos e sangrando em nossos próprios cantos. A cada manhã, eu me via chegando à oficina cada vez mais cedo e ficando até mais tarde à noite. O cheiro familiar de óleo e gasolina se tornou meu santuário pessoal. Eu me perdia na rotina do trabalho, no processo metódico de desmontar e remontar as coisas. O cansaço físico, a dor nos ombros e nas mãos, muitas vezes ofuscava a fadiga emocional que me atormentava há meses. Era uma dor mais simples, que eu sabia aliviar com um banho quente e algumas horas de sono, ao contrário dos nós complicados no meu peito. Eu chegava em casa, jantava tranquilamente o que Sarah costumava deixar para aquecer, e me refugiava na sala de estar com um livro, ou simplesmente com o silêncio da televisão. Sarah também se entregou completamente ao trabalho. As luzes de seu novo escritório maior permaneciam acesas muito depois de todos os outros terem saído da Jensen Construction. Ela se enterrava em relatórios, reuniões de planejamento e nas intermináveis tarefas de gestão. O cansaço era um escudo, uma forma de manter a introspecção à distância. Ela se movia pela nossa casa com uma intensidade silenciosa, os olhos frequentemente fixos em algum ponto distante. Eu percebia o jeito como ela me olhava às vezes, um olhar rápido, quase furtivo, seguido de um desvio. Eu sabia que ela notava meu afastamento, via isso como mais uma prova do meu ressentimento, mais uma camada de comprovação de que o que ela havia feito era irreparável. Nossa próxima sessão de terapia foi particularmente pesada. A Dra. Albright, com um olhar calmo, porém perspicaz, observou as feridas recentes expostas da nossa briga na cozinha. O ar entre nós estava denso, carregado de ressentimentos não expressos. Vocês duas parecem tensas, observou ela com a voz suave. Algo aconteceu esta semana que rompeu a superfície habitual. Sarah falou primeiro, com a voz embargada. Ela mencionou a torneira, mas logo passou para a frustração mais ampla, a sensação de que nada estava realmente consertado. É como se estivéssemos fingindo, disse ela, com a voz vacilante. Fingindo que, se nos mantivermos ocupados, tudo vai se resolver, mas está sempre lá, pingando. Então chegou a minha vez. Olhei para o Dra. Albright, depois para Sarah, que não me encarou. Estou cansada, admiti. As palavras saindo mais pesadas do que eu pretendia. Cansada de lutar contra mim mesma. Cansada de tentar desvendar tudo isso. Eu sei que ela foi coagida. Eu sei disso. Aqui. Toquei minha têmpora. Mas aqui, coloquei a mão sobre o coração. Simplesmente parece como se tivesse acontecido. E eu não sei como fazer isso desaparecer. Minha voz estava rouca. A verdade da minha dor exposta. Não consigo separar a coerção do ato em si. A imagem está sempre presente e ainda me queima. Sarah finalmente olhou para mim com os olhos marejados. E eu carrego isso, Dave, sussurrou ela. A cada minuto. A vergonha. A sensação de que deixei acontecer. De que comprometi tudo. E de que isso vai me arruinar, vai nos arruinar para sempre. De que não há como apagar isso de verdade, não importa quanto tempo passe. Seu medo da ruína permanente, de ser para sempre marcada por aquele momento, era palpável. A Dra. Albright assentiu lentamente. Vocês dois carregam uma imensa vergonha, uma imensa mágoa. E agora, esses pesos individuais estão criando um abismo entre vocês. Cada um está imerso em sua própria dor, incapaz de se conectar verdadeiramente com o outro.
Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Precisamos chegar à raiz do que cada um de vocês realmente teme neste relacionamento agora, do que vocês têm medo de perder, do que vocês têm medo de pedir. Ela então sugeriu um exercício, algo que chamou de cartas do coração. Quero que cada um de vocês, disse ela, escreva suas mágoas mais profundas, seus maiores medos, aquilo que vocês realmente precisam da outra pessoa, mas não tiveram coragem de dizer. Escrevam tudo, sem filtro, sem julgamento. Não vamos ler as cartas na próxima sessão. Vamos apenas trazê-las, sabendo que elas existem. A ideia parecia assustadora, mais uma tarefa impossível em nosso cenário emocional despedaçado. Colocar tudo no papel, dar forma à dor informe parecia um ato de extrema vulnerabilidade, um risco que eu não tinha certeza se conseguiria correr. Mas, ao olhar para Sarah, com o rosto banhado em lágrimas, uma compreensão silenciosa e profunda se instalou entre nós. O jeito como estávamos vivendo, presas nesse gotejamento interminável de dor não resolvida, era insustentável. Algo tinha que mudar. O exercício Cartas do Coração, que a Dra. Albright nos deu, provou ser uma das tarefas mais profundamente difíceis que enfrentamos. Mais difícil do que confrontar Frank, mais difícil do que suportar os sussurros. Sentar-se com uma folha de papel em branco e encarar o abismo da própria dor, dos próprios medos, e então tentar dar-lhes forma com palavras, parecia quase impossível. Me vi novamente na garagem, tarde da noite, a luz fraca da luminária iluminando o caderno que eu segurava. Comecei a escrever uma dúzia de vezes, apenas para amassar a página e jogá-la de lado. Como eu poderia articular a sensação de estar devastado sem simplesmente culpar Sarah? Como eu poderia explicar a constante pontada de ressentimento, as imagens intrusivas e, ao mesmo tempo, reconhecer o amor profundo que ainda se agarrava a mim como carrapatos? Eu queria escrever, sinto-me traído, mas então ouvi a voz desesperada de Sarah. Ele me encurralou. Eu queria escrever. Por que você não o impediu? Mas então me lembrei do terror dela, do medo de perder tudo. Minha caneta pairava, suspensa entre a acusação e a empatia, entre a raiva e o anseio desesperado pela mulher com quem construí minha vida. A página permanecia praticamente em branco, manchada por uma única lágrima que caíra, sem ser convidada, sobre o branco puro. O esforço de tentar desembaraçar minhas emoções, de encontrar palavras que fossem verdadeiras e construtivas, era exaustivo. Sarah não teve melhor sorte. Eu a via sentada à mesa da cozinha, uma caneta na mão, uma folha de papel em branco à sua frente. Mas o papel permanecia imaculado. Seu olhar estava distante, perdido em uma paisagem de vergonha e culpa. Ela me disse, em uma de nossas raras e tensas conversas, que não conseguia escrever. O que eu diria, Dave? Perguntou, com a voz fraca. Que sinto muito, você sabe disso. Que odiei cada segundo disso, você também sabe. E se eu escrever algo que faça você me odiar ainda mais? E se eu escrever algo que finalmente faça você perceber que não consegue viver com isso? Ela estava paralisada pelo medo, o medo de que revelar suas vulnerabilidades mais profundas pudesse apenas confirmar sua ruína, que pudesse me afastar para sempre. As páginas em branco se tornaram um espelho, refletindo suas lutas internas e o abismo que ainda existia entre nós. Certa noite, depois de mais um jantar silencioso, eu lavava a louça e Sarah secava a toalha. Os acordes suaves de uma velha canção country tocavam no rádio, uma que costumávamos ouvir em longas viagens de carro. Sem pensar, cantarolei um verso e Sarah, quase instintivamente, cantarolou o seguinte. Nossos olhares se encontraram por cima da pia e, por um breve instante, um resquício daquela antiga tranquilidade passou entre nós. Uma conexão frágil, como um fio de teia de aranha, cortou brevemente a tensão. Desapareceu quase tão rápido quanto surgiu, mas esteve lá, um fantasma de um passado compartilhado, uma lembrança do que fomos um dia, e talvez do que poderíamos ser novamente. Na nossa próxima sessão de aconselhamento, a Dra. Albright olhou para nós com uma expressão afetuosa mais firme. Então, começou ela, as cartas. Como foi? Me remexi na cadeira, sentindo o peso das páginas quase todas em branco na minha bolsa. Difícil, admiti. Muito difícil. Comecei, mas encontrar as palavras certas sem parecer irritada ou magoada parece impossível. Está tudo tão confuso. Sarah assentiu com a cabeça, o olhar fixo nas mãos. Eu não consegui escrever nada, sussurrou. Eu simplesmente não consegui. Estava com muito medo do que isso significaria, do que diria sobre mim e do que faria Dave pensar.
A do Dr. Albright inclinou-se ligeiramente para a frente. E tudo bem, o objetivo não era necessariamente compartilhar tudo, ainda não. O objetivo era o ato de escrever, o ato de confrontar esses sentimentos dentro de vocês. O medo que ambos sentiram ao tentar escrever é tão importante quanto reconhecê-lo. Ela fez uma pausa. Dave, você está lutando para separar o evento da coerção, para perdoar o ato enquanto compreende o contexto. Sarah, você está lutando com o auto-perdão, com o peso da vergonha que você acredita ter contaminado tudo. Ela olhou para cada um de nós por sua vez. Não podemos varrer esses sentimentos para debaixo do tapete. Eles são reais, são dolorosos, mas precisamos encontrar uma maneira de reconhecê-los sem deixar que nos consumam, individualmente ou como casal. Ela sugeriu que cada um guardasse sua carta, acrescentando algo a ela se nos sentíssemos à vontade, não para o outro, mas para nós mesmos, como forma de processar o que estávamos sentindo. Uma compreensão silenciosa começou a se instalar na sala. Cada um de nós carregava um fardo pesado e isolador. O simples ato de reconhecer essa luta interna, mesmo sem articular completamente seu conteúdo, parecia um pequeno passo hesitante. Ainda não tínhamos respostas fáceis, nem soluções mágicas. Mas, ao sairmos do consultório da Dra. Albright naquele dia, houve uma mudança silenciosa, quase imperceptível. O silêncio entre nós não era tão frio. Ainda era pesado, mas talvez um pouco menos opressivo. Tínhamos que continuar tentando. Ambos sabíamos disso. As cartas do coração continuaram, um ritual privado e doloroso nos cantos silenciosos do nosso apartamento. Não as compartilhávamos, ainda não, mas o ato de escrever a caneta tornou-se uma forma de catarse. Passei as noites na garagem novamente, o caderno repousando na minha bancada em meio às ferramentas, tentando articular o nó de raiva e tristeza no meu peito. Escrevi sobre a imagem ardente, a sensação de traição, mas também sobre os anos de risos compartilhados, de construção de uma vida. Foi uma luta escrever a minha verdade sem deixar que ela se tornasse uma arma, reconhecer a ferida sem jogar sal nela. Sarah também lutou com sua carta. Às vezes, eu a encontrava na mesa da cozinha tarde da noite, a luz suave do abajur iluminando seu rosto concentrado, a caneta deslizando lentamente pela página. Suas palavras, ela contou mais tarde a Dra. Albright, eram principalmente sobre a vergonha, a sensação de estar maculada, a perda do próprio respeito. Ela escreveu sobre a escolha impossível, o terror, a vitória vazia e o medo constante de estar marcada para sempre, não apenas para mim, mas para si mesma. Lentamente, quase imperceptivelmente, pequenas mudanças começaram a ocorrer em nosso cotidiano. Um olhar trocado durante o café da manhã, que trazia consigo um lampejo da antiga compreensão. Uma mão roçando a minha enquanto pegávamos o mesmo prato, e o toque permanecia por uma fração de segundo a mais. Uma risada breve e genuína diante de algo banal na televisão, rompendo o silêncio pesado antes de retornar à quietude. Não eram grandes gestos nem momentos de profunda reconciliação, mas tênues ecos da confiança que um dia nos uniu, vislumbres das pessoas que havíamos sido. Eram frágeis, facilmente quebráveis, mas estavam lá. A cidade, claro, continuava sendo a mesma. O julgamento sutil, os olhares de soslaio, não haviam desaparecido completamente. Sarah ainda carregava essa consciência, esse peso invisível quando saíamos. Eu percebia isso na maneira como ela mantinha os ombros, uma leve rigidez, uma postura cautelosa. Era um lembrete constante de que nosso sofrimento, por mais que tivesse sido resolvido em particular, continuava fazendo parte da nossa história pública, um detalhe sussurrado e sobre o qual se especulava. Sarah continuou a se destacar no trabalho. Seu novo cargo de gerente exigia toda a sua atenção e ela a dedicava integralmente. Era competente, eficiente e respeitada pelos colegas. Mesmo assim, eu conseguia sentir a corrente subterrânea de insegurança que a consumia. Às vezes, eu a via olhando pela janela com o olhar distante e sabia que ela estava lutando contra a sombra persistente de Frank, contra o que ele a obrigara a suportar, contra a própria identidade que sentia ter perdido. Mas eu também via sua resiliência, sua determinação feroz em recuperar sua dignidade, em provar seu valor. Era uma força que eu nem sempre reconhecia nela e que despertava em mim uma admiração relutante, uma pequena chama de orgulho que brilhava em meio à minha dor. Na nossa próxima sessão de aconselhamento, a Dra. Albright nos cumprimentou com sua calma habitual. "Vocês trouxeram suas cartas?" perguntou, olhando-nos nos olhos. Ambas assentimos, com os cadernos firmemente presos em nossos colos.
Vocês não precisam ler tudo, disse ela gentilmente, mas talvez um trecho, algo que vocês sentiram que era importante anotar, algo que vocês se sintam seguros o suficiente para compartilhar, mesmo que seja só um pouquinho. Chegou a minha vez. Abri meu caderno em uma página que mal havia terminado, minha letra um pouco trêmula. Li: tenho dificuldade em separar a coerção do ato. Eu sei o que ele fez com você, Sarah, e isso me corrói por dentro. Mas não consigo me livrar da imagem, da sensação de que algo precioso entre nós foi violado, mesmo que você tenha sido violada primeiro. A dor não é só sua, é nossa. E eu não sei como superar isso. Como enxergar nossa em Verelle. Minha voz estava um pouco rouca, áspera pelo esforço de articulação, mas mantive o olhar fixo na Dra. Albright, evitando o olhar de Sarah. Então chegou a vez de Sarah. Suas mãos tremiam enquanto ela abria o caderno. Ela respirou fundo. Eu escrevi que me sinto suja. Como se não importasse quantas vezes eu me lavasse, eu não conseguisse me limpar. E estou com tanto medo de que esse sentimento de que o que aconteceu vá me definir para sempre. Não só para mim mesma, mas para você, Dave. Que eu nunca mais serei inteira e que você nunca mais me verá inteira. Eu preciso me perdoar, mas não sei como. E preciso que você entenda isso, mais do que qualquer coisa. Sua voz embargou nas últimas palavras, lágrimas brotando em seus olhos. Um profundo silêncio tomou conta da sala. Aquela foi a primeira vez que realmente conversamos. Não apenas conversamos, num ao outro, mas para o outro, das profundezas de nossas dores individuais. As palavras pairaram no ar, pesadas, mas reais. Foi um momento de vulnerabilidade crua e compartilhada. Uma rachadura na formidável muralha que se erguia entre nós. Estávamos ambos expostos, ambos sofrendo, mas pela primeira vez em muito tempo, estávamos sofrendo no mesmo ambiente, juntos. O impacto emocional dessa abertura foi imenso. Saímos da sessão exaustos, esgotados, mas com uma leve, quase imperceptível sensação de alívio. Não foi uma descoberta no sentido tradicional, nem uma solução repentina, mas foi um começo. O reconhecimento de que reconstruir não significava apagar o passado, mas construir algo novo, algo que reconhecesse as cicatrizes, mas escolhesse construir apesar delas. O sonho da casa, antes um símbolo de fuga, começou a se transformar, lentamente, em um símbolo de resiliência, um lugar onde talvez, um dia, pudéssemos encontrar um novo tipo de paz. As sessões de aconselhamento com a Dra. Albright começaram a mudar, passando da exploração crua da dor para o trabalho mais lento e deliberado de construir novas bases. O foco deixou de ser o que havia acontecido e passou a ser como iríamos conviver com isso. A Dra. Albright nos propôs exercícios não de palavras, mas de ação. Pequenas escolhas deliberadas para nos reconectarmos, reconhecermos e reconstruirmos. Comecei a praticar a aceitação, um conceito que, a princípio, me pareceu estranho e forçado. Quando as imagens intrusivas de Sarah e Frank surgiam, eu as afastava conscientemente, não com raiva, mas com um redirecionamento interno e silencioso. Eu me lembrava do medo de Sarah, da coerção que ela sofreu, da verdade de que ela havia sido uma vítima. Era um processo trabalhoso, 2 passos para frente, 1 para trás, mas era um esforço. Passei a prestar mais atenção ao carro de Sarah quando ele chegava à oficina para a revisão de rotina, limpando o painel, verificando a pressão dos pneus com um cuidado quase ritualístico. Era uma pequena maneira silenciosa de mostrar que eu ainda estava ali, ainda cuidando do mundo dela, mesmo quando as partes maiores pareciam tão destruídas. Sarah também buscou seus próprios caminhos para a cura. Ela começou a trabalhar como voluntária no abrigo de animais local aos sábados, limpando canes e passeando com os cães. Ela chegava em casa com um leve cheiro de shampoo para cachorro, um tipo diferente de exaustão nos olhos, mas também uma tranquila sensação de dever cumprido. Ela me disse que se sentia bem cuidando de algo, fazendo uma pequena diferença tangível. Ela começou a falar sobre o auto-perdão não como um grande evento instantâneo, mas como um processo lento e deliberado, reconhecendo sua própria resiliência diante do que havia sofrido. Vi vislumbres da mulher determinada com quem me casei, aquela que não recuava facilmente, nem mesmo diante de seus próprios demônios. Numa terça-feira à noite, depois de um dia de trabalho particularmente tranquilo, Sarah sugeriu pedirmos comida para a viagem no restaurante tailandês da rua de baixo. Era algo que costumávamos fazer com frequência antes de tudo isso. Sentamos à mesa da cozinha.
com os recipientes de plástico entre nós, e conversamos sobre nossos dias. Ela contou sobre um pequeno drama do escritório, e eu lhe falei sobre um motor particularmente teimoso que finalmente consegui fazer funcionar novamente. Não havia nenhuma alegria forçada, nenhuma tensão subjacente, apenas conversa. Era algo comum, até mesmo banal, mas em sua banalidade parecia monumental. Um frágil testemunho dos esforços lentos e deliberados que ambos estávamos fazendo. A comida estava mais gostosa naquela noite. O assunto da casa, o pequeno rancho com o grande quintal, começou a ressurgir. Não mais como um sonho frenético de fuga, mas como algo diferente, algo mais concreto. Vi uma placa de vende-se na propriedade dos Miller, na estrada, comentou Sarah certa manhã, com voz casual, aquela com o grande carvalho. Eu sabia qual era. Admirávamos aquela casa há anos. Naquela tarde, depois do trabalho, me vi passando de carro por ela, e alguns dias depois, Sarah e eu passamos juntas, sentadas na caminhonete enquanto o sol do fim da tarde iluminava as janelas. Conversamos sobre um jardim, sobre consertar o balanço da varanda. Não era mais apenas uma casa, era um símbolo, não de deixar nossos problemas para trás, mas de construir um novo futuro, marcado por cicatrizes, porém resiliente, em terreno mais firme. Então, Sarah recebeu uma ligação inesperada. Era de uma mulher chamada Carol, uma ex-colega da Jensen Construction, que ouvira os rumores sobre a saída de Frank Jensen e reconheceu um padrão familiar. Carol compartilhou sua própria história sobre o assédio insidioso de Frank, as ameaças veladas, o isolamento. Ela havia se demitido, incapaz de enfrentá-lo, mas tinha presenciado tudo aquilo, essa validação externa, a certeza de que Sarah não estava sozinha, de que outras pessoas também haviam sofrido sob o domínio predatório dele, pareceu aliviar um pouco o peso esmagador que Sarah carregava. Ela passou um longo tempo ao telefone com Carol e, quando desligou, seu rosto ainda estava pálido, mas havia uma nova determinação em seus olhos, uma força silenciosa que não estava ali antes. Observando Sarah nas semanas seguintes, vendo seu novo propósito, a maneira como ela se portava, comecei a enxergar com mais clareza a mulher com quem me casei, superando as imagens dolorosas que ainda persistiam. As arestas da traição, embora ainda presentes, começaram a se suavizar, amenizadas pelo tempo e pelo esforço consciente que ambos dedicamos à nossa cura. Meu coração, que por tanto tempo parecera um nó endurecido, começou a se amolecer, lenta e cautelosamente. Nosso caminho ainda era desafiador. Havia dias em que o silêncio entre nós pesava novamente, dias em que as antigas mágoas ressurgiam. Mas uma escolha frágil e consciente estava criando raízes, um acordo silencioso para enfrentar tudo juntos. A jornada de reconstrução não era uma corrida de curta distância, era uma longa e árdua caminhada que exigia esforço contínuo, o reconhecimento de que a cura era um processo gradual e constante, como a lenta e constante mudança das estações em nossa cidade do meio-oeste. Ambos ainda estávamos um pouco quebrados, mas escolhemos nos curar, um ponto cuidadoso de cada vez. Nossas sessões de aconselhamento com a Dora Albright continuaram, mas o foco havia mudado sutilmente. Não estávamos mais vasculhando os destroços, mas sim analisando os planos para uma nova construção. Tratava-se de compreensão mútua, de aprender a comunicar as dores persistentes sem deixar que elas atrapalhassem o progresso. A Dra. Albright frequentemente nos lembrava que a cura não se tratava de apagar as cicatrizes, mas de aprender a conviver com elas, de permitir que elas contassem uma história de sobrevivência, e não apenas de sofrimento. Percebi que estava me esforçando ativamente para separar a identidade de Sarah das ações de Frank. Não era mais apenas um exercício mental, era um esforço emocional consciente. Quando as imagens indesejadas ainda tentavam vir à tona, eu me obrigava a sobrepô-las à imagem de Sarah rindo no abrigo de animais, com o rosto radiante, ou a sua expressão calma e concentrada enquanto resolvia um problema complexo no trabalho. Comecei a enxergar sua resiliência, sua determinação feroz não apenas como um mecanismo de defesa, mas como parte inerente da mulher que eu amava, uma força que sempre esteve ali, agora aprimorada pela adversidade. Sarah, por sua vez, continuou seu trabalho voluntário, encontrando uma força silenciosa e profunda no cuidado com as criaturas que precisavam dela. Ela falava menos sobre vergonha e mais sobre clareza. Estava aprendendo a processar o que havia acontecido, não como um reflexo de seu valor, mas como um ato perpetrado. Para ela, a jornada rumo ao auto-perdão foi como uma maré lenta.
que gradualmente dissipou a culpa acumulada, deixando para trás uma compreensão mais profunda e clara de si mesma. Numa noite fria e clara, depois de guardarmos a louça do jantar, sentamo-nos no sofá, enroladas num velho e confortável edredom. A televisão estava desligada. A única luz vinha de um único abajur. Sabe, começou Sarah, com a voz suave. Voltei a ler aquelas cartas. Aquelas que o Dr. Albright nos pediu para escrever. Assenti com a cabeça. Minha própria carta, ainda quase toda escrita. Um fantasma distante em minha mente. Eu também, mas não consegui terminá-la. Ela olhou para mim com o olhar fixo. Eu acho que entendi algumas coisas que você escreveu. A parte sobre vê-lo quando você olha para mim. É algo muito pesado. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Quero que você saiba, Dave, que quando me olho no espelho, não o vejo. Vejo as escolhas que fiz para sobreviver. E vejo uma mulher tentando se reconstruir, tijolo por tijolo. Por mim, por nós. A atmosfera entre nós pareceu se tornar mais leve. Os fardos não ditos se dissipando, ainda que minimamente. Pela primeira vez, conversamos sobre nossas cartas. Não no ambiente formal da terapia, mas na intimidade silenciosa da nossa sala de estar. Falamos de medos e mágoas, mas também de esperanças, não em busca de julgamento ou absolvição, mas de uma conexão mais profunda. Foi uma conversa que se estendeu até altas horas da noite, crua e dolorosa em alguns momentos, mas no fim, profundamente curativa. A distância emocional que nos separava há tanto tempo começou a se dissipar, como uma névoa que se levanta. Naquela noite, pela primeira vez em meses, estendi a mão para ela enquanto estávamos deitadas na cama. Ela não hesitou. Nossos dedos se entrelaçaram, uma conexão tímida, mas genuína. A intimidade física e emocional estava ressurgindo lenta e cuidadosamente. Um esforço consciente de ambas, construído sobre a base frágil dessas novas conversas honestas. Não era um retorno repentino ao que era, mas uma exploração gentil do que poderia ser, um novo tipo de proximidade forjada no fogo. O sonho da casa, a propriedade dos Miller com o grande carvalho, nunca nos abandonou de verdade. Agora parecia menos um sonho e mais um plano. Passamos de carro por lá novamente, a placa de vende-se ainda firmemente fincada no jardim. No dia seguinte, depois de uma longa conversa, ligamos para o corretor de imóveis. Nossa oferta foi modesta, refletindo nossa nova compreensão do que realmente importava. Um futuro construído sobre a força compartilhada, e não sobre o desejo material. Uma semana depois veio a ligação. A oferta havia sido aceita. Uma excitação tranquila e esperançosa nos envolveu. Não era a alegria vertiginosa da juventude, mas uma sensação mais profunda e intensa de realização. Aquilo não era apenas uma casa. Era um passo concreto. Um compromisso compartilhado com um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia estar ao nosso alcance. Os sussurros da cidade, que antes pareciam tão onipresentes, agora soavam distantes, quase irrelevantes. Ainda trocávamos olhares furtivos ou desvios de vez em quando, mas eles tinham menos impacto. Nosso foco se voltou para dentro, uns para os outros, para o trabalho árduo e gratificante da reconstrução. Encontrei um renovado senso de parceria, reconhecendo a força inabalável de Sarah não como algo separado, mas como parte integrante do nosso futuro coletivo. Sarah também encontrou uma paz crescente. Sua escolha de ficar, de lutar, de reconstruir, solidificou seu senso de identidade. Ela sabia que seu valor não era definido pelas ações predatórias de Frank Jensen, nem pela vergonha que carregava. Era definido por sua resiliência, sua coragem e sua disposição de encarar as verdades difíceis. Nosso amor, forjado no cadinho da traição e da sobrevivência, estava se consolidando em um laço profundo e resiliente. Era diferente agora, mais silencioso talvez, mas infinitamente mais forte por ter sido testado. Entendíamos que nosso futuro não se construía sobre o esquecimento do que havia acontecido, mas sobre suportá-lo, aprender com ele e crescer juntos, um passo cuidadoso de cada vez, sobre um novo tipo de alicerce. A casa dos Miller, com sua varanda espaçosa e o imponente carvalho no jardim da frente, tornou-se nossa. As chaves pareciam pesadas e significativas em minha mão, não apenas metal, mas um símbolo de um novo tipo de começo. A mudança foi um processo lento e deliberado. Cada caixa desempacotada continha não apenas pratos ou livros, mas memórias, algumas dolorosas, outras reconfortantes, e uma esperança silenciosa e persistente para o futuro. Mergulhei de cabeça nas reformas.
consertar um telhado com goteiras, lixar o piso velho, pintar as paredes de um branco fresco e limpo. O trabalho físico era um consolo, era tangível, uma equação clara de esforço igual a resultados, refletindo o esforço meticuloso que estávamos dedicando à nossa reconstrução emocional. Sarah também abraçou seu novo papel na Jensen Construction, sua competência inegável, sua confiança silenciosamente restaurada. Seus sábados no abrigo de animais continuaram, um ato gentil de autocuidado, uma maneira de se conectar com o bem simples e direto. Os sussurros da cidade, antes um murmúrio baixo, gradualmente se dissiparam. O respeito, conquistado com silenciosa resistência, começou a substituir o julgamento. Nosso relacionamento era diferente agora, marcado, sim, mas mais profundo, construído sobre a escolha consciente de permanecer e lutar. A intimidade retornou, não como algo dado sem esforço, mas como um ato deliberado de cuidado e compreensão. Aprendemos que a cura não se tratava de esquecer, mas de integrar a dor ao tecido de nossas vidas, permitindo que ela nos fortalecesse, não nos destruísse. O preço havia sido imenso, pago com confiança e paz, mas escolhemos perseverar, reconstruir, tijolo por tijolo, com muito esforço, sobre uma base mais forte do que antes. A vida, imperfeita, mas real, continuou. A casa dos Miller, com sua varanda espaçosa e o imponente carvalho no jardim da frente, tornou-se nossa. As chaves pareciam pesadas e significativas em minha mão, não apenas metal, mas um símbolo de um novo tipo de começo. A mudança foi um processo lento e deliberado. Cada caixa desempacotada continha não apenas pratos ou livros, mas memórias, algumas dolorosas, outras reconfortantes, e uma esperança silenciosa e persistente para o futuro. Mergulhei de cabeça nas reformas. Consertar um telhado com goteiras, lixar o piso velho, pintar as paredes de um branco fresco e limpo. O trabalho físico era um consolo, era tangível, uma equação clara de esforço igual a resultados, refletindo o esforço meticuloso que estávamos dedicando à nossa reconstrução emocional. Sarah também abraçou seu novo papel na Jensen Construction, sua competência inegável, sua confiança silenciosamente restaurada. Seus sábados no abrigo de animais continuaram, um ato gentil de autocuidado, uma maneira de se conectar com o bem simples e direto. Os sussurros da cidade, antes um murmúrio baixo, gradualmente se dissiparam. O respeito, conquistado com silenciosa resistência, começou a substituir o julgamento. Nosso relacionamento era diferente agora, marcado, sim, mas mais profundo, construído sobre a escolha consciente de permanecer e lutar. A intimidade retornou, não como algo dado sem esforço, mas como um ato deliberado de cuidado e compreensão. Aprendemos que a cura não se tratava de esquecer, mas de integrar a dor ao tecido de nossas vidas, permitindo que ela nos fortalecesse, não nos destruísse. O preço havia sido imenso, pago com confiança e paz, mas escolhemos perseverar, reconstruir, tijolo por tijolo, com muito esforço, sobre uma base mais forte do que antes. A vida, imperfeita, mas real, continuou.